motorista para o ônibus e pergunta: que negócio é esse que está acontecendo aí? Alguém diz: motorista, tem um homem aqui dentro que ficou doido, tá falando uma língua que ninguém entende, e quando a gente taca nele leva choque. Meu Deus do céu, o que é que a gente faz? Vamos descer esse camarada aí, chamar o guarda pra fazer alguma coisa, levar pro hospital, pro manicômio. Aqui dentro ele não pode ficar. Foi uma dificuldade pra descer o irmão, e todo o povo desceu pra ver no que daria. Fizeram uma roda aquela multidão, era tanto benzimento, tanto Ave Maria. Foram chamar o guarda, que já foi difícil, abrir caminho entre o povo que estava lá. E quando o guarda viu o irmão, se abraçou com ele, e em línguas também começou a falar. Aleluia! Eita, glória a Deus! Não era que o guarda era crente batizado com o Espírito Santo e já entendia o mistério? Aí foi que o povo ficou assombrado e disse: aí, gente, ninguém encosta não, ninguém encosta que esse negócio pega. E pega mesmo, irmão. Começa a glorificar a Deus onde você estiver, que Jesus pode te encher de poderoso. Na cozinha, na sala, no quarto, na varanda, varrendo, lavando louça, passando pano na casa, como estiver, glorifica! Desse jeito é o Deus da Bíblia Sagrada. Ele decide, faz do jeito que ele quer. Se ele promete, cumpre, ele nunca falha. É desse jeito, esse é o jeito que ele é. Não se preocupe, irmão, somente dê glória. Deixa o povo dizer que é coisa absurda. Arrebenta tudo, mas o que ele fala cumpre, mesmo que pra o mundo pareça loucura. Eita, glória a Deus, aleluia! Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Pai, eu vou te adorar. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 17 horas e 59 minutinhos. Com certeza estamos preparados, estamos confirmados para adorar o nosso Deus. Porque a partir de agora, em rede nacional, está entrando no ar o programa Falando de Jesus para mais de 45 comunidades, para várias cidades do estado do Espírito Santo, para alguns países e para outros estados. Estamos aqui, Senhor, para te adorar em espírito e em verdade,
Estamos aqui para te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concedeu com vida, com saúde, que o Senhor também nos concedeu com problemas, dificuldades e também enfermidades. Queremos agradecer a Deus e continuar adorando a Deus, porque Deus devemos sempre adorá-lo. Independente da minha cor, independente da minha raça, independente do meu credo ou da minha religião. Independente ao Deus que eu estou cultuando, sendo que este seja o único Deus, o verdadeiro Deus, aquele que deu o teu filho, o seu único filho, para andar, caminhar e nos ensinar aqui na terra como devemos adorar o Pai, como devemos fazer as honras do Pai. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, neste momento tão especial que hoje estamos transmitindo este programa, nessa data de hoje, 2 de março do ano de 2016. Somos gratos a Ti, ó Pai. O Senhor tem nos concedido exatamente durante esse tempo, 1 ano e 9 meses, quando nós estamos aqui, de segunda a sábado, exceto alguns feriados nacionais, exceto exatamente alguns problemas externos, mas aqui estamos, exatamente cumprindo aquilo que devemos fazer, cumprindo aquilo que devemos ser executado, fazendo aquilo que Deus pede, adorar. Adorar a Deus é simplesmente uma coisa maravilhosa, não paga caro por isso. Adorar a Deus é exatamente uma coisa maravilhosa, porque nos fortalece a cada dia, a cada hora e a cada momento. Se você estiver adorando a Deus em espírito e verdade, pode ter certeza que vai cair um temporal, vai cair muita coisa, vai acontecer muita coisa, mas o Santo Espírito de Deus vai te dar força para você suportar as suas aflições. Este é o Deus que nós devemos adorar. É o Deus que está sempre do meu lado e está do seu lado. É o Deus que sempre está pronto para te ouvir as suas lamentações. É o Deus que está sempre pronto para ouvir as suas orações. É o Deus que está sempre pronto no seu momento de tristeza. É aquele que nos dá a mão, estende a mão, aquele que nos puxa do fundo do poço, é aquele que nos levanta de qualquer lugar se nós estamos em algum abismo. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia, por essa tarde. Obrigado a você que está nos acompanhando nas praças públicas, a você que está nos ouvindo aí na sua casa, na sua residência, a você que está aí no ponto de ônibus, aonde você estiver. Convido a você a emprestar o seu ouvido. Convido a você a abrir o seu coração e deixar Deus falar para cada vez mais você possa adorá-lo, para cada vez mais você possa servi-lo, para cada vez mais você pode fazer uma reflexão da sua vida. Como a mensagem de ontem que o nosso evangelista trouxe, que o nosso mensageiro trouxe, como ser cristão. Que tipo de cristão? Moderador, passador ou ultrapassador? Deu exemplo que Deus exatamente nos ensinou que devemos ser ultrapassador, porque devemos passar o limite para adorar a Deus, o verdadeiro Deus. Na Serra são 18 horas e 3 minutos, estamos aguardando a chegada do nosso mensageiro, ok? Ele nos confirmou que estaria chegando assim exatamente na hora da mensagem. Devido ao trânsito, então ele está vindo. Então nós vamos estar abrindo a nossa programação com a nossa oração, agradecendo a Deus por mais esse fim de tarde, por mais esse dia de trabalho. Para muitos que estão começando, que Deus possa abençoar. Para muitos que estão terminando, Deus continua abençoando. E para você que está de férias, você que está desempregado, você que está em qualquer lugar, convido a você a ouvir o que Deus tem para falar. Quero desejar mandar um abraço para os ouvintes do programa Falando Jesus, que estão na Ilha Churte. Eu não sei aonde fica essa ilha, ok? Confesso aos irmãos, não sei onde fica a Ilha Churte, mas que Deus possa abençoar essa família que está nesse lugar. A você que está em Cachoeira, aí na comunidade de Aparecida, não sei essa região lá, da comunidade de Aparecida, que Deus possa abençoar você lá em Cachoeira também. A você que está em Vitória, no Morro do Quadros, ok? Ontem eu quero até agradecer aqui ao vivo, ao mensageiro ontem aqui, estava
nos orientando como nós devemos saber exatamente o local que as pessoas estão nos ouvindo, até mesmo para nós agradecer a Deus em primeiro lugar, e a você que você está conectando, você está acompanhando o programa Falando de Jesus, exatamente de qualquer lugar do Brasil. Então, assim eu posso afirmar o local, o bairro e tal. Não estamos aqui atrás de audiência para a palavra de Deus, porque Deus, de Gênesis a Apocalipse, Ele é a audiência. Ele é o único que você não precisa de procurar, nem medir e nem buscar audiência. Ele é a audiência. É só você levar o seu pensamento a Deus, já está conectado com Ele. É só você fazer uma oração, você já está conectado com Ele. É só você congregar com os irmãos, você já está conectado com Ele. É só você exatamente servir a Deus, você está conectado com Ele. Ele não precisa de audiência. Ele precisa que nós buscamos Ele sempre em espírito e em verdade. Agora na Serra são 18 horas e 5 minutos, vamos à nossa oração e eu vou estar colocando aqui um louvor, se não der tempo, durante 3, 4 minutos, nós vamos estar colocando o louvor para que a palavra de Deus possa ser ouvida. De uma coisa Deus nos afirma, que sem a sua mensagem nós não vamos ficar, sem a sua palavra nós não vamos deixar de ouvir. A todos vocês, uma ótima tarde. 6:06. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor,
os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor, você que nos ouve através da rádio comunitária, que você nessa tarde possa, da parte de Deus, receber uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. E a palavra na tarde de hoje, neste dia de hoje, se encontra no livro de Atos Apóstolo, o livro histórico do Novo Testamento, Atos Apóstolo, capítulo 16, versículo de número 31, que diz o texto: E disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O verso de número 30, vamos retroceder um pouquinho aqui. Atos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 30, que diz: E tirando-os para fora, disse, Senhores, que é necessário que eu faça para que me salve? Verso 31, e disseram, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O texto do qual está essa narrativa de Atos Apóstolos, capítulo 16, conta que Paulo, o apóstolo Paulo e o seu cooperador, a Bíblia diz Silas, Paulo e Silas estavam pregando. E enquanto Paulo e Silas pregavam, por uma ocasião do resultado da sua palavra, a Bíblia diz que os dois foram presos. E agora, preso naquele cárcere,
depois de serem açoitados, a Bíblia diz que quase perto da meia-noite, Paulo e Silas, um cantava e o outro orava. Enquanto eles cantavam e oravam, diz a Bíblia que o cárcere estremeceu, houve um terremoto, as cadeias se abriram, as portas das prisões se abriram, caíram por terra. E a Bíblia diz que quando o carcereiro, aquele que estava com a responsabilidade de guardar aqueles prisioneiros, quando ele olhou e viu que aquelas portas estavam abertas, ele ficou desesperado. Ele pegou a sua espada para se matar, quando de dentro da prisão, Paulo brada: não faça tal coisa, todos nós estamos aqui. Depois daquele homem observar e ver que todos os prisioneiros estavam ali, nenhum havia escapado, aquele homem ficou admirado pelo milagre que havia acontecido, ficou maravilhado pelo milagre das prisões abertas, ficou maravilhado porque os presos continuavam ali. E a pergunta deste homem para Paulo, a pergunta deste homem para Silas é: o que farei eu para que eu possa ser salvo? O que posso eu fazer para receber a salvação? Amado ouvinte, nessa tarde, a pergunta deste homem ecoa por séculos, gerações e até os dias de hoje, o século presente, o dia de hoje. Essa pergunta está em muitos corações. O que eu posso fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para alcançar a salvação? E muitas pessoas têm tentado formular a resposta para esta pergunta. Alguns dizem que as pessoas devem fazer tal coisa para ser salvo. Outros dizem que a pessoa tem que fazer outra coisa para ser salvo. E todo mundo cria uma forma, uma idealização para tentar responder esta pergunta. Hoje o nosso mundo, o nosso planeta, que tem mais de 7 bilhões de pessoas, e a cada 1 segundo, 2 pessoas morrem, e a cada 1 segundo, uma pessoa nasce. A cada 1 segundo, 2 pessoas vão para a eternidade. E a pergunta é: o que o homem deve fazer para ser salvo? O que o homem deve fazer para alcançar a salvação? E ninguém melhor para responder isso do que a própria Bíblia Sagrada. O carcereiro perguntou a Paulo e a Silas: o que eu devo fazer para ser salvo? A resposta de Paulo para o carcereiro é, capítulo 16 de Atos Apóstolos, versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Você deve crer em Jesus para que a salvação alcance a sua vida e alcance também a sua família. Queridos irmãos, o que é salvação? Vamos entender um pouquinho nessa tarde, nessa noite, início de noite aqui, o que é salvação. A palavra salvação do grego quer dizer soterion, que tem como significado voltar ao estado perfeito. Mas que estado perfeito é esse? No livro que recebe o nome de Gênesis, no princípio, o livro do princípio, a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, criou a mulher, a sua imagem e semelhança Deus criou. O homem era um ser perfeito. Deus criou o homem um ser tricotomo, um homem de espírito, alma e corpo. O homem era perfeito em sua totalidade. O homem não tinha enfermidades. O homem não tinha problema com caráter. O homem não tinha problema com personalidades. O homem não tinha problemas. O homem era um ser perfeito. Gozava da perfeição que fora feito pela mão do Criador. Mas a Bíblia diz que quando o homem pecou, o homem se afastou-se de Deus. E uma vez que o homem se afasta de Deus, a criação de Deus, o pecado, a Bíblia diz, ele vai tirar a formosura da criação de Deus. O pecado, ele vem para desfigurar aquilo que é a criação de Deus, a criação perfeita de Deus.
Então agora, uma vez que o pecado entrou no mundo através de Adão, a Bíblia diz que agora vieram consequências do seu pecado. O homem agora não poderia mais ver Deus face a face. O homem agora não gozaria mais de plena saúde, de vitalidade, de virilidade. O homem não gozaria disso mais. O homem agora seria um ser mortal, um ser limitado, um ser falível. E é para isso que a salvação veio, porque a salvação veio para trazer o homem novamente para o estado perfeito do Éden. A Bíblia diz que como o pecado veio, Romanos capítulo 3, versículo de número 23, a Bíblia diz que todos pecaram. Não existe pessoas que não pequem, todos pecaram. E destituídos estavam da glória de Deus, ou seja, separados estavam da glória de Deus. E agora o que fazer? Romanos ainda capítulo 6, verso de número 23, a Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha o que o pecado fez. O pecado deixou sequelas no homem e na sua geração, na sua descendência. O pecado trouxe como um agravante a sua sentença final, que é morte. O homem, quando pecou no jardim do Éden, ele morreu. Morreu de forma espiritual, porque ele estava separado de Deus. A palavra pecado, a palavra morte quer dizer separação. O homem agora estava separado de Deus por causa do pecado. Isaías capítulo de número 59, verso 1, a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas os pecados, as iniquidades, elas criam, elas formam uma divisão entre Deus e o homem. Mas no Novo Testamento nós temos agora a graça revelada, a graça que veio a este mundo. E o nome desta graça se chama Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que Jesus ele veio ao mundo e o propósito de Jesus sobre a face da terra era salvar a humanidade do seu pecado, da sua sentença final de morte. É por isso que o tema central da Bíblia, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para promover a salvação, trazer o homem ao estado perfeito, livrando o homem desta separação dele e Deus. O apóstolo Paulo escreve dizendo, porque só há um Deus, um intermediário entre Deus e o homem, chamado Jesus Cristo, homem. Jesus ele veio trazer de novo a aliança que o homem havia perdido entre ele e Deus. E agora o homem poderia ter livre acesso dele para com Deus através de Jesus Cristo. Ou seja, o que o homem deve fazer para ser salvo? A resposta é essa. Primeiro, crer. Crer em quem? Segundo, em Jesus. Crer no Senhor Jesus. A palavra crer, ela dá a entender de fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível o homem agradar a Deus. E como é que surge a fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé que eu estou falando nesta noite, querido, a você que me ouve, de qualquer lugar do município da Serra, fora desse estado, ou até mesmo fora deste país. Você que me ouve neste dia, ouça isso, que não é uma fé falível, não é uma fé humana, não é uma fé limitada. A fé do qual a Bíblia está nos ensinando se chama fé salvífica. Não é simplesmente acreditar. Talvez você diga, mas pastor, eu creio em Deus, eu creio que Deus existe, eu acredito que existe um Criador, mas a fé que a Bíblia está dizendo aqui não é simplesmente uma fé de crer e acreditar, é uma fé de se entregar. A palavra fé, no contexto hebraico, quer dizer emunar. Emunar significa fidelidade e obediência, ou seja, crer, ter fé, é obedecer a Deus,
e manter-se fiel a Ele nos teus desígnios e nos seus mandamentos. Paulo e Silas está dizendo para o carcereiro a mesma palavra que o Espírito Santo traz à sua vida na noite de hoje. Você precisa ser salvo, e para você ser salvo, você precisa crer no Senhor Jesus, entregar a sua vida a Ele, obedecer os seus mandamentos e entregar a sua vida por completo ao Senhor. A fé que eu estou falando nessa tarde não é uma fé falível. Aqueles que acreditam em idolatria, com muito respeito a você, meu amigo, com muito respeito a você, minha amiga, na sua religião, naquilo que você acredita, mas como homem de Deus, crendo que a Bíblia Sagrada é o único livro que nos conduz ao caminho de salvação, eu preciso lhe trazer, com todo o respeito, com todo o amor ao seu coração nesta noite, que somente quem pode salvar o homem é Jesus. Ninguém pode interceder por você depois que você morrer. Não, só existe uma forma do homem se salvar, e é Jesus. Talvez você, por ter aprendido desde a sua infância a acreditar em um santo, em acreditar em Maria, que ela vai interceder por você depois da sua morte. Deixa eu lhe dizer, Maria foi uma grande mulher de Deus. Maria foi um instrumento de Deus. Maria foi uma mulher escolhida a dedo pelo Senhor. E a Bíblia fala algo de Maria que muito me emociona, porque Deus chama a irmã Maria dizendo que Ele achou graça em Maria. Maria foi uma grande mulher de Deus. Agora ouça uma coisa, Maria nunca se colocou na Bíblia Sagrada, nunca se colocou em um pedestal de ser adorada, e Maria nunca disse que salvaria ninguém. O grande exemplo que nós temos de Maria como serva é quando Jesus, nas bodas de Caná, ele vai a um casamento, e quando falta vinho, algumas pessoas procuram Maria dizendo o vinho acabou, e Maria vai procurar Jesus e disse: olha Jesus, o vinho acabou. A resposta de Jesus para Maria é: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Maria voltou, chamou os criados e disse: olha, faça tudo quanto ele ordenar. Maria entendia que, embora Jesus houvesse sido gerado no seu ventre, ela entendia que ela era servo do Criador, do Salvador, do ungido, do Messias, do Emanuel, do Deus conosco. Maria entendia que ela era serva e que ela não poderia e não pode salvar ninguém. Uma palavra para você, amigo, amiga, você que me escuta nesta noite. A palavra do Senhor nos diz que se o homem não se arrepender dos seus pecados, confessando eles ao Senhor Jesus, vivo, porque depois de que morrer, a Bíblia diz que segue o juízo. A oportunidade para quem quer ser salvo enquanto está vivo. Você está vivo? Você está respirando? Há oxigênio sobre os seus pulmões? O seu coração está batendo? Então a oportunidade é hoje, é agora para você. A Bíblia diz em Isaías: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o vosso coração. O dia de amanhã, querido, não nos pertence. A salvação, aleluia, é o maior presente que o homem pode receber de Deus. Talvez você pense, como muitas pessoas pensam, o que lhe traria muita felicidade. Talvez nesse dia, neste período de crise, de muito desemprego, de tanta corrupção, talvez a sua alegria, a sua maior alegria, aquele desejo que você tem lá no seu coração, talvez seja: se eu hoje ganhasse um bom número de dinheiro, olha, seria a melhor coisa que eu ganharia. Talvez você poderia dizer: se o meu casamento fosse restituído hoje, para mim seria a maior maravilha, seria o maior presente.
Mas sabe qual é o maior presente que nós temos? É aquele que Jesus trouxe para o homem, a salvação. O homem voltar ao estado perfeito. A Bíblia diz que quando o pecado entrou no mundo, ela gerou 3 tipos de morte. Morte física, morte espiritual e a morte eterna. A morte espiritual foi aquela que Adão já passou a sentir. Sentiu a separação entre ele e Deus. Porque a Bíblia diz que toda tarde Deus ia ao jardim e cumprimentava Adão. Falava com Adão, face a face. Não havia barreira, não havia dificuldades. Ambos estavam ali, face a face, tete a tete, uma comunicação, um diálogo direto, sem barreira. Mas quando o pecado entrou, houve a morte espiritual. O homem agora perdeu a comunhão para com Deus. Além da morte espiritual, o pecado trouxe a morte física. Porque todos nós que estamos vivos, um dia morreremos. Todos nós que hoje estamos vivos, um dia desceremos à sepultura. E é bem verdade que ninguém sabe o dia e a hora, mas nós sabemos que um dia nós seremos chamados para a eternidade. O resultado do pecado trouxe morte. Olha, querido, talvez você sofra, talvez haja uma tristeza no seu coração por um ente querido que partiu. E o resultado desta morte é o pecado. Mas existe a terceira morte. E é a pior. Se chama morte eterna. É a morte entre o homem e Deus eternamente. É o homem estar separado depois que morreu, sendo julgado e separado, perdendo a salvação e separado de Deus eternamente. Jesus veio para restaurar este quadro. E é por isso que ele é o Salvador. Quer trazer ao estado perfeito a originalidade daquilo que era. Jesus veio para restaurar aquilo que o pecado trouxe, morte espiritual, ele veio restaurar. Como que ele restaurou? A Bíblia diz que ele enviou o Espírito Santo e diz: olha, vocês têm livre acesso com Deus. Agora Deus se comunica com vocês, porque vocês são o templo do Espírito Santo de Deus. Morte espiritual, Jesus veio resolver este problema, porque todos nós agora temos livre acesso. Se você, onde estiver agora, querido, quiser fazer uma oração para com Deus, quiser conversar com Deus, Deus estará te ouvindo, porque através do sangue de Jesus Cristo, derramado sobre a cruz do Calvário, nos proporcionou livre acesso para com Deus. Outra coisa que Jesus veio e resolveu, a Bíblia diz que a morte física. Por que Jesus veio e resolveu isso? Porque a salvação nos dá garantia, mesmo que este corpo pereça, mesmo que este corpo desça à sepultura, há uma promessa de Jesus, que no dia em que a trombeta soar, ele vai ressuscitar este corpo. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, capítulo de número 15, a partir do verso de número 50, ele diz: e quando a trombeta soar, este corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, este corpo que é mortal se revestirá da imortabilidade. Então dirá: tragada foi a morte na vitória. E é esta palavra para você nessa tarde. O apóstolo Paulo diz que mesmo que esse tabernáculo, fazendo uma comparação, uma linguagem metafórica do corpo, ele diz: ainda que esse tabernáculo terreno se desfaça, temos para com Deus um edifício eterno, criado para com Deus. Jesus disse em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou vos preparar lugar. E se eu vou vos preparar um lugar, eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus foi preparar um lugar
E Ele vai preparar este corpo, porque Ele vai nos transformar, ainda que possamos morrer. Jó lhe diz que ainda que meu corpo pereça, ainda que eu morra, eu sei que o meu Criador vive. Jesus é o nosso Salvador, e Ele vai restaurar isso. Outra coisa que Jesus vai resolver, através do seu sangue, na cruz do Calvário, projeto da salvação, resultado da salvação, é que a morte eterna. Todos nós, querido, de A a Z, de pequeno a grande, de rico a pobre, de sábio, superdotado, intelectual, analfabeto, todos nós estávamos condenados a vivermos na morte eterna, a estarmos separados eternamente de Deus. Mas a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos livrará desta morte eterna. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que crerem no Senhor Jesus, ainda que esteja morto, viverá. A Bíblia diz ainda que aquele que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, entregou a sua vida para Jesus, não receberá o dano na segunda morte. Então a palavra para você nesta noite é: o que você tem que fazer para ser salvo? Duas coisas. Primeiro, você tem que crer. Você tem que ter fé. E como eu vou ter fé, pastor? Como eu vou acreditar? Você vai acreditar através da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Passe a meditar na palavra, porque essa palavra é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até as juntas e medulas, está apta para discernir pensamentos ou intenções do coração. A palavra de Deus é poderosa, e uma vez que você ouve a palavra, como você está ouvindo nessa tarde, o Espírito Santo está trabalhando dentro do seu coração. E quando você sentir o toque do Espírito Santo, creia. Confesse a sua culpa, os seus pecados diante do Senhor, que Ele é poderoso para perdoar. Ele perdoará os seus pecados e escreverá o seu nome no livro da vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Querido irmão, querida irmã, querido ouvinte, você que nos ouve nessa noite, que você possa atentar à palavra que foi ministrada. Eu não estou pregando nessa tarde sobre religião, sobre credo, sobre placa denominacional, não. Eu estou pregando sobre Jesus que salva, o Jesus de Nazaré, aquele que veio a este mundo perdoar os nossos pecados. Abra o seu coração, e não importa o que você possa já ter feito. Ah, pastor, eu já fiz muita coisa errada, para mim não tem mais jeito. A Bíblia diz que não há pecado que Ele não possa perdoar. Não há problemas que Ele não possa resolver. E que você nessa tarde possa ouvir esta palavra e dar crédito. Quem deu ouvido à nossa pregação e quem se manifestou? O braço do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Que Deus em Cristo abençoe a sua casa, seu comércio, aonde quer que você esteja nesta tarde. Lembre-se disso, que a única forma do homem se salvar é enquanto ele está vivo, crendo em Jesus, o único que pode salvar. Porque depois que morrer, não adianta rezar missa, não adianta acender vela, não adianta procurar santo, porque a salvação do homem é enquanto ele está vivo. E se você hoje está vivo, a oportunidade é hoje, a oportunidade é agora, que você possa receber Jesus na sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero glorificar o teu santo nome, Jesus. Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, através da tua palavra, de alcançarmos as verdades escritas neste livro. Na direção do teu Espírito Santo, entendemos, Senhor, que independente da língua, independente da tribo, independente da nacionalidade, Senhor, só existe um Deus, só existe um Salvador, Jesus Cristo.
E que nessa tarde, cada coração que ouviu esta palavra, Senhor, seja tocado pelo poder do Teu Espírito Santo. Assim eu oro, Senhor, lhe agradecendo por tudo e lhe apresentando cada vida em nome de Jesus. Amém e amém. Pode ficar à vontade, meu irmão. Nossa, que palavra. Depois eu te falo, não posso falar agora. Rede Popular de Rádio, agora na Serra são 18 horas e 40 minutos. Quero pedir desculpa aí aos nossos irmãos neste momento, finalzinho da mensagem. Nós tivemos um pequeno pique exatamente da nossa programação, aonde o nosso sinal, né, ele ficou tipo interrupto, né? Então, em alguns lugares aí, exatamente, o sinal caiu, mas eu acredito que você que está aí conectado, recarregou a sua página, você que está conectado aí, você exatamente colocou o sistema para funcionar. Na Serra são 18 horas e 41 minutos, 18 e 41, eu quero desde já agradecer ao pastor Tiago por mais uma vez ter aceitado o nosso convite. Ele chegou, como ele falou, nós falamos no início da nossa programação, ele chegou na rapa do tacho, em cima realmente. O mais importante não é que ele chegou em cima ou do tempo aqui, o mais importante é que ele veio trazer uma palavra de vida, uma palavra de salvação, de edificação, de esclarecimento, uma palavra da verdade, né? O programa Falando de Jesus, ele aqui não tem credo, ele não tem religião, ele não tem placa, ele tem compromisso com a verdade de Deus. Logicamente, essas pessoas que são convidadas para trazer essa mensagem, elas trazem naquilo que Deus pede, naquilo que Deus exige, naquilo que Deus cobra. Quantas vezes, às vezes, nós deixamos de servir a Deus verdadeiramente porque não ouvimos a verdade? Quantas vezes deixamos de fazer as coisas para Deus por nós não sabermos a verdade? E a palavra de Deus, em algum lugar da Bíblia, pastor, está lá, que Jesus falou, ou até mesmo um profeta falou bem assim: nós somos levados para o abatedouro por falta de conhecimento da verdade, por falta de conhecimento da palavra de Deus. O homem hoje, no século 21, ele tenta colocar aquilo que Deus não quer que ele coloque, para levar as pessoas a crer e acreditar naquilo. E nós sabemos que existe, o pastor quando falou da verdade aí, que Deus só oferece uma coisa, Deus só oferece a salvação. Eu estava ali no Estúdio B ouvindo essa mensagem e parei para pensar, por que eu escuto hoje muitas pessoas oferecendo aquilo que Deus não está oferecendo? Por que eu escuto hoje muitas pessoas falando aquilo que a palavra de Deus não está falando? Por que hoje eu escuto muita coisa e não está nada escrito na Bíblia? O pastor trouxe que Jesus veio para nos ofertar a salvação através da fé, como Silas e Paulo. E hoje os meios de comunicação, ou até mesmo os meios publicitários, estão oferecendo salvação de uma forma que Deus não está oferecendo.
As pessoas estão oferecendo milagre através de algo que não é assim que Deus quer oferecer. Isso eu fico surpreso de um não, porque eu estou vendo, mas eu fico surpreso como eles poderiam falar a verdade, como eles deveriam usar as pessoas para levar para o céu, não para o cativeiro. E eu estava ali ouvindo a mensagem e aí trazendo essa reflexão. Quantos hoje no século 21 estão pregando, evangelizando e fazendo muitas coisas que a Bíblia não pede para fazer. A Bíblia não mostra de que deve ser dessa forma. O que será que está acontecendo? Ou por que estão fazendo isso? Mas Jesus, desde o princípio, conhecendo já o nosso coração, deixou escrito em algum lugar da Bíblia. Eu não sou decorador, só guardo a palavra, porque a palavra vem por ouvir. Que no juízo final, ele vai falar: aparta-se de mim, porque não vos conheço. Muitos vão falar que pregaram a sua palavra, mas não foi a palavra que Deus queria que pregasse. Muitos vão falar que fez cura, mas não é a cura que Deus queria que fizesse. Creio e acredito na palavra que está escrita na Bíblia, de que esse dia vai chegar. Esse dia vai ter. E às vezes muitos ainda hoje, eu falo hoje, que vão ser envergonhados diante da sociedade, vão ser envergonhados diante de grandes festas, de grandes coisas. Porque acredito do jeito que estão indo as coisas, Jesus não vai tardar a faltar, mas também não vai tardar a corrigir o homem que está usando a sua palavra para se enriquecer, usando a sua palavra para pregar idolatria, usando a sua palavra para fazer santo quanto que ele não é santo. Creio eu que esse dia vai chegar. Agradeço ao pastor Tiago por ter atendido a gente, trazer o estudo da verdadeira palavra de Deus, como muitos mensageiros têm passado aqui, trazendo esse compromisso. Até eu falei para um mensageiro que vai estar aqui amanhã, se ele estiver me ouvindo, eu falei bem assim com ele no telefone: Deus envergonha aquele que não tiver testemunho com ele no programa. Por que vergonha? Porque as pessoas aqui acham que ele não está sendo ouvido. Talvez aqui as pessoas acham que as pessoas não vão conhecer ele. Vai conhecer ele através do site, vai conhecer ele através do YouTube, vai conhecer ele através das comunidades. E se ele não tiver um testemunho com Deus, ele vai ser envergonhado. Nós estamos aqui para fazer um programa falando de Jesus. E para falar de Jesus, tem que ser exatamente aquilo, viver aquilo que prega e aquilo que vive. Né, pastor? Rede Popular de Rádio, são 18 horas e 47 minutos. Eu agradeço a você que mais uma vez emprestou o seu ouvido e ouviu a palavra de Deus. Deus não tarda. Deus não falta com a sua verdade. E não é eu que falo, é o Espírito Santo de Deus que usou o mensageiro para trazer essa verdade para mim e para você, de qualquer lugar do mundo que você está nos ouvindo. Então, que você para e pensa e reflita. Que Deus você está servindo? De que salvação você está querendo? De que jeito você quer ir para o céu? Para e pensa. E mais tarde, depois das 22 horas, se assim Deus permitir e pastor também autorizar, essa mensagem vai estar no YouTube, essa mensagem vai estar no site, para que você possa pensar com carinho, com cuidado, daquilo que você está praticando, de que você está fazendo. A todos vocês, uma ótima tarde, uma ótima noite, acostumado com o horário de verão, uma ótima noite, e amanhã, em nome de Jesus, peço permissão a Ele para eu estar aqui, para mais um programa, para mais uma mensagem, para mais uma palavra. E convido você a estar conosco. Corrigindo aqui, rapidinho, 30 segundos. Na abertura do programa eu falei que Jesus não precisa de audiência. E a palavra que Deus trouxe hoje confirma o que nós abrimos. Ele é eterno. Ele não precisa de medidor de Ibope. Ele é eterno. Criador do céu e da terra. É a maior audiência do mundo. Certo, pastor? A todos vocês, agora eu vou. A todos vocês, até amanhã, se Deus permitir.
Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Momento Gospel. O Messias Momento Gospel. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a